Oi, gente. A gente publicou esses dias, né, nas nossas redes sociais, aí no Instagram, no Facebook, um post que a gente fala, né, a gente dá aí 7 formas, 7 dicas, estratégias para melhorar a aprendizagem naqueles pacientes que têm dislexia, né? E aí várias pessoas mandaram perguntas, ficaram com algumas dúvidas, então eu achei importante a gente gravar esse vídeo para a gente falar um pouco sobre essa questão dessas estratégias, né? Que são estratégias muito boas, que inclusive não são exclusivas para quem tem dislexia, elas são muito boas para outras pessoas também, para pessoas que precisam de ler com mais frequência, um volume maior de leitura e de estudo também. Então, elas são muito boas para isso, porque são estratégias de organização que vão te ajudar e que vão facilitar esse processo de aprendizagem. Então, a primeira estratégia que a gente elencou lá no nosso post, aí se você não viu o nosso post, eu sugiro fortemente que você vá lá ver o post, que ele ficou muito interessante também. E é bom porque você vai ter todas as estratégias por escrito, né? Não só apenas verbal. Então, a primeira estratégia que a gente sugere é que as pessoas façam mapas mentais, né? O que seriam mapas mentais? Mapa mental, na verdade, se você procurar aí na literatura, você vai achar vários tipos de mapa. Mas o mapa que a gente mais acha interessante, que a gente mais recomenda aí que seja utilizado, é um mapa onde você coloca as ideias centrais e principais do tema que você está estudando. Então, por exemplo, você vai estudar aí, então, sobre o feudalismo, né? Você está estudando história e está estudando sobre o período feudal. Então, o que é mais irrelevante desse período que eu preciso de saber, né? Eu preciso saber, por exemplo, o conceito de vassalo, de sucerano. Então, eu posso colocar essas palavras-chave e posso, dentro dessas palavras-chave, por exemplo, colocar as ideias principais do que é um vassalo, do que é um sucerano, né? De como são esses acordos que eles fazem entre eles. Enfim, então, todo o conteúdo que você for estudando, você pode, sim, montando esses mapas mentais, que nada mais são do que palavras-chave que vão te ajudar a recordar aquilo que é mais importante e relevante do conteúdo e, ao mesmo tempo, alguns conceitos básicos que você precisa de saber. Então, você vai montando esse mapa mesmo como se fosse um esquema um esquema organizado com as principais ideias. Você pode colocar uma embaixo da outra, você pode fazer uma organização horizontal, né? Aí depende de você. Você pode colocar então as informações mais relevantes, por exemplo, na horizontal, e aí na vertical você vai colocando uma que vai dando desdobramento da outra. Então são várias opções, né? Então essa pode ser uma opção que a gente acha bastante interessante. Então na horizontal você coloca aquilo que é hierarquicamente parecido e na vertical aquilo que vai se desdobrando em relação ao item de cima, né? Então essa é uma estratégia muito interessante, usar os mapas mentais. Mas na literatura e na internet você vai achar vários outros, né? E aí se você se adaptar com algum outro modelo, serve usar esse outro modelo também. Um outro ponto que a gente colocou, né, uma outra estratégia seria usar flashcards. O que é isso? Flashcards são cartas mesmo, parecendo cartas de baralho, né, onde você coloca aí, por exemplo, uma figura que te lembre aquilo que você quer saber, ou uma pergunta. Então, por exemplo, eu quero saber, então, como que foi a guerra entre Brasil e Argentina, por exemplo. Aí eu vou lá e escrevo, faço a pergunta. E aí na parte de trás da carta, no verso, eu coloco a explicação, eu coloco o conceito. Então, por exemplo, eu quero saber o conceito de fotossíntese. Então eu vou lá e coloco a pergunta na frente. E atrás eu vou lá e dou a explicação, porque você vai trabalhando a sua memória também, que é uma coisa muito importante. Então, uma pessoa pode pedir para uma pessoa, por exemplo, para seu pai, para sua mãe, para seu irmão, para seu amigo: olha, me pergunta, faz a pergunta e eu tenho que dar a resposta e a pessoa confere. Então, é uma estratégia muito boa para você trabalhar isso em conjunto também, que você vai trabalhando algumas questões relacionadas aí à sua memória. Audiobook é uma coisa muito interessante, né? Hoje a gente conta com uma gama muito grande de livros que já estão nesse formato, né, de áudio, então você pode utilizá-lo também, porque ele é importante, interessante, que você vai trabalhando sua memória auditiva, então é bom também você utilizar os audiobooks. Uma outra estratégia é a gente sempre pensar numa aprendizagem multissensorial. Ah, mas o que significa isso, Laura?
Essa abordagem multissensorial, ela é importante pelo seguinte, porque ela vai trabalhar, né, com o paciente, com o aluno, com seu filho, todos os aspectos relacionados com outros tipos de aprendizagem. Por exemplo, uma aprendizagem mais visual, uma aprendizagem mais auditiva, né, tátil. Então, o que significa isso? Significa que você, por exemplo, eu estou estudando lá com o meu filho, e aí eu quero estudar o período da ditadura militar aqui no Brasil. E aí eu posso usar, por exemplo, músicas dessa época. Então, aquela música Cálice, que ficou muito famosa, né? De duplo sentido aí. Então, eu posso pegar essa letra de música, por exemplo, e trabalhar em cima delas questões relacionadas a esse período da história que eu quero estudar. Ou, por exemplo, eu estou estudando arte. Então, eu vou levar meu filho numa exposição de arte, para ele poder ver a questão dos trabalhos diferentes. Por exemplo, o impressionismo, o expressionismo, tá tendo uma exposição sobre isso. Na minha cidade, então, eu levo meu filho e eu trabalho com ele esses aspectos relacionados, por exemplo, à arte. Ou ao teatro, né? Tá tendo aí, por exemplo, exposição uma peça, por exemplo, falando sobre essas questões de relações de trabalho. Então eu levo meu filho para assistir essa peça de teatro, por exemplo. Então eu utilizar outras estratégias que não só a leitura do material impresso, mas outros sentidos para poder passar aquele conteúdo que eu quero ensinar, ou que eu quero que meu filho aprenda, ou que ele está estudando e precisa de aprender. Então, abordagens diferentes. Então, às vezes levar no museu, né, para ele poder ver, então, peças relacionadas ao período da escravidão, né? Então, assim, isso é muito importante, a gente poder utilizar essas estratégias multissensoriais, né? Às vezes uma leitura de um poema. Então, aí a gente pensa em Confidência Mineira, aí a gente tem vários livros e poemas dessa época. Então, a gente tem uma série de estratégias aí que a gente pode e deve utilizar para facilitar esse processo de aprendizagem. Outra coisa que a gente cita aí também no nosso post é em relação à pessoa estudar por um tempo e fazer um intervalo. Existe uma metodologia na qual eles falam que as pessoas deveriam estudar 25 minutos e fazer uma pausa, um descanso de 5 minutos. Então a gente recomendou, porque a gente acha que realmente é importante a gente ter pausas, né? A gente não pode ficar estudando por longos períodos, principalmente quem tem dislexia, TDAH. É importante então a gente fazer essas pequenas pausas, né? Então eu estudo um tempo, dou uma pausa de 5 minutos, volto, pego o conteúdo, estudo de novo. Isso vai facilitar esse processo de aprendizagem e também facilita esse processo aí de memorização. Então, a gente dá uns intervalos aí, é importante. Outra coisa que é muito importante, criar a rotina de estudo, né? Isso não é uma coisa menos importante, é uma coisa muito importante, na verdade. Né? A gente saber que tipo de conteúdo que eu vou estudar naquele dia, a gente dividir esses conteúdos por dias da semana. Então, por exemplo, toda segunda-feira, depois do dever de casa, a criança vai estudar aí história. Ou toda terça-feira ela vai estudar português. Ou toda quinta-feira vai ser matemática. Então, a gente tem uma distribuição desses conteúdos ao longo da semana, para não sobrecarregar e a criança também não precisar de ficar um longo período de tempo estudando o mesmo conteúdo, né? Então, assim, para a gente poder diversificar. Além do para casa, ainda tem um momento para poder fazer essa questão do estudo mesmo das disciplinas que ele precisa, obviamente, de rever e de ver um pouco mais, né? Então, essas são algumas das estratégias, né, que a gente listou lá no nosso post. E aí, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, no nosso canal do Instagram e do Facebook, todos os dias, lá nos stories, eu abro uma caixinha de perguntas. Então, se você tiver alguma dúvida, algum tema que você queira ver aqui no nosso canal, eu te peço que você entre lá e deixe a sua sugestão. Na descrição do vídeo aqui eu vou deixar, né, os endereços aí dos nossos canais, do YouTube, do Facebook, do Instagram, para você que se ainda não faz parte, se você ainda não tá na nossa comunidade, você ainda não faz parte da nossa família NeuroExperts, para você entrar e vir fazer parte com a gente, porque a gente gosta muito de discutir esses temas e para ajudá-los também no que a gente puder. Então, eu te espero em breve aí nos nossos canais. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!